bateu. Até que enfim o Bitcoin bateu a alta histórica. Agora definitivamente a gente está acima dos 20 mil dólares. E o que esperar a partir de agora? É alta infinita ou seria melhor ter um pouquinho de cautela? E sobre o Spark Token, aquele token distribuído de graça na semana passada da XRP, quem não recebeu ainda, quando exatamente vai receber e poder negociar ele? Tudo isso logo após a vinheta. Algumas semanas atrás, eu não sei se vocês lembram ou se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, eu trouxe uma análise sobre o índice de volatilidade do Bitcoin e caso ele tocasse em tal ponto aconteceria tal coisa. Eu vou passar rapidamente um trechinho desse vídeo para lembrar ou para te situar sobre o que eu tô falando, para que a gente possa então seguir e ver o que aconteceu depois disso. E se essa análise faz sentido ou não atualmente, se ela se concretizou. E para quem está esperando sobre o Spark Token, já eu vou trazer algumas atualizações. Vamos ao vídeo então de 21 de novembro. Olha só, vocês estão vendo esses pontos aqui, que está bem acima da linha amarela? Eles não acontecem sempre, só aconteceram 4 vezes. Essa linha amarela, que é basicamente a ferramenta, ela fica sobre o 2.4. Toda vez que o preço toca e ultrapassa essa linha, que ela ultrapassa o 2.4, ela sobe e depois desaba. Dia 2 de março de 2013, que ele custava 33 dólares e 98 centavos. Ele chegou a valer 259 dólares com 17 centavos. Então depois o que houve? Depois dessa subida estrondosa, teve uma queda monstra, ele tentou se manter acima, não conseguiu. Ali por maio, né, dia 13 até dia 20, ele começou a cair, né? Aí ele caiu muito abaixo da linha. Porém, aí por novembro de 2013, ele tocou nessa linha de novo, 795%. Só que tem aquele porém, depois o trem descarrilou e aí ele perdeu rapidamente 67% do valor. No dia 6 de junho ele tocou essa linha amarela e ele não conseguiu ultrapassar. Então toda vez que ele toca, ele cai. Aí ele tocou de novo e caiu. Aí ele foi indo, aqui ele conseguiu furar essa linha de novo. E aí o que aconteceu? Novamente uma alta 250%. A queda veio certeira, né? Ladeira abaixo. Mas quem sabe comprar, quem sabe acompanhar, conseguiu surfar bonito nessas ondinhas entre o sobe e desce aqui. Mas ele caiu novamente 84% do valor. Foi em 2019, no ano passado, mais ou menos aí em junho, né? Ele não conseguiu passar muito acima dessa linha, mas um pouquinho foi. E aí o que houve? Ele chegou ali, tocou na linha, passou um pouco, valorizou 81% em pouco tempo, né, em poucos dias. E aqui ele foi indo até dezembro do ano passado, perdendo 54% do valor. Conforme esse indicador histórico, nós estamos aqui, em aproximadamente 1,7. E se acontece toda essa alta a partir do 2,4, isso quer dizer que o que a gente tem visto aqui é só o início. Isso pode ser só o início da bull run. Porque a gente tem ainda muito espaço para poder chegar até essa linha amarela e então passar. E agora, como será que tá o nosso queridinho Bitcoin em praticamente um mês depois? Mais precisamente 27 dias depois, né? Será que ele chegou a ultrapassar aquela linha amarela e já é hora de se preocupar? Será que ele tá perto ou será que ainda tem espaço? Vamos ver isso agora. Bom, vamos ver então esse espaço
que tínhamos, se continuamos tendo. Aqui está ele. Esse é o espaço que eu vinha comentando desde o último vídeo. E em 21 de novembro, nós estávamos aqui. Aí o Bitcoin teve algumas oscilações e agora nós estamos neste ponto. Então ele tem chances de cair, de não chegar nessa linha. Se a gente for verificar isso no curto prazo com o RSI, a gente vai perceber que essa linha aqui, essa linha roxa, ela está acima da média. Olha só, ela não tem mais espaço. É exatamente a mesma coisa do que você está vendo aqui, ó, nessa linha verde. Ela não tem mais espaço, ela já está fora dessa linha. Então aqui ele mostra a mesma coisa. A diferença entre um indicador e outro é que o Mayer Multiple, ele mostra ainda espaço. Por quê? Porque ele é um indicativo de longo prazo. E o RSI é um indicativo de curto prazo. Então, tirando o RSI daqui e voltando um pouquinho, a gente tem uma dimensão melhor do que está acontecendo aqui. E aqui dá para ver muito nítido isso, né? Os 4 pontos, onde ele já ultrapassou essa linha amarela, os 2,40 aqui do Mayer Multiple, e ele está a caminho de fazer isso novamente. Porque a gente passou em maio por um halving que até então, entre altos e baixos, ele vem se valorizando muito. Apesar da última vela diária, essa vela aqui, né, a de hoje, estar vermelha, ou seja, estar com uma força de venda. Isso já aconteceu em vários dias anteriores, mas se for ver num prazo maior, a tendência tem sido sim de alta. E tanto que um indicador coincide com o outro, porque aqui pode ver nitidamente que ele está indicando para cima, ou seja, ele estava subindo, e aqui ele indica uma leve inclinação, que é o que está acontecendo nessa vela. Por quê? Porque a tendência é que ele volte no preço aqui para dentro da banda de Bollinger. E aí o que vai acontecer, né? Agora que ele bateu a alta histórica, agora que ele está acima dos valores normais aí a 22.700 dólares, mas ele chegou ontem a 23.777 dólares, mas ele não se manteve. E aqui, o ponto onde ele caiu e começou a subir nos últimos dias foi no dia 26 de novembro, que ele chegou a 16.218 dólares. E aí, nos próximos dias, ele ficou resistido ali em 17.700. Isso traz para nós algumas referências. Olha só, ele tenta sempre buscar um ponto em comum entre suporte e resistência. Por exemplo, olha só, aqui ele começou a subir e ele não se manteve aqui dentro. Ele tentou voltar, ele não conseguiu, ele buscou o quê? A FIBO 0,5 nos 17.900. Aqui ele bateu exatamente nisso. E aí ele tentou voltar e bateu exatamente na FIBO 0,38. E aqui ele ficou dentro da 0,61 e da 0,38. E aí só depois disso ele conseguiu romper. Porque o que aconteceu? Ele subiu até a 0,38 e aqui ele tentou romper e não conseguiu. Nesse próximo dia, ele conseguiu romper. Mas se ele não tivesse conseguido, ele tentaria voltar para esse patamar. E aqui, ele conseguiu engolfar essas outras velas, né, ficar acima. E aí ele parou nos 19.700. E o que aconteceu depois? Ele não teve força compradora suficiente. E aí, a força de venda reverteu essa vela, fazendo com que ela buscasse novamente esses pontos aqui. E a partir do momento que ela rompeu 0,61, ela não se manteve, então ela buscou o quê? O nível mais alto. E aqui ela conseguiu romper, aqui ela se manteve acima, ainda dentro da 0,78,
Aqui ela tentou ir para a próxima para vencer essa resistência e ela não conseguiu. Aí então tentou várias outras vezes e ficou alguns dias sobre essa linha aqui, a 078, nos 18.900. Olha só, uma vez, duas vezes e não teve força compradora. Olha só aqui, vermelho, então é venda. E aqui é exatamente o ponto que eu acabei de falar. Quando ela não conseguiu romper, ela não teve força para se manter aqui ou para romper esse ponto, ele tentou voltar aos patamares anteriores. Veja bem, aqui na 0,5, ele passou buscando esse suporte nos 17.400. Mas aí teve novamente força de compra e ele se manteve aqui, ó, na FIBO 061. Nos 18.300. Aqui a mesma coisa, só que não se manteve acima. E daí aqui sim, aqui teve força compradora para reverter essa possível tendência de baixa que teria, que tentou persistir aqui durante 5 dias, só que não, né? Aí então ele conseguiu reverter isso, foi passando de resistência por resistência até chegar aqui nos 23.777. E aqui novamente não teve força para se manter, o pessoal foi vendendo e aí então resultou nessa vela vermelha que está se formando ainda, né, no dia de hoje. Ela se encerra às 9 horas da noite e ao que indica ela está buscando a FIBO 1.61 aqui nos 21.900 dólares. Então quando a gente fala que possivelmente o Bitcoin vai cair até 21.900, a gente não tira essas informações do nada. Tá, mas ele vai cair ou ele vai subir, afinal de contas? Se tem espaço para ele subir, mas está dizendo que ele vai cair, o que vai acontecer? Pois bem, veja aonde está o preço dele agora. Esse volume aqui é um volume de venda. Aonde ele está mais próximo? Do 21.900 ou dos 25.400? Isso aqui olhando no curto prazo, né? É a vela diária. É o que está acontecendo hoje, nesse instante. Porque no longo prazo, nem tão longo assim, né? No médio prazo, eu acredito que ele possa chegar até uns 32 mil dólares. E isso é uma análise pessoal. Isso eu estou passando a minha visão do mercado para vocês. No gráfico de 4 horas, que é um período de tempo bem menor do que um dia, as últimas velas resistidas são essas aqui, ó. Essas duas. Então, o que está acontecendo aqui? Elas foram resistidas bem nos 23.071 dólares. Então, quando a gente olhou no diário, a vela estava em queda. Por quê? Porque a vela abriu aqui. Aí ela chegou até aqui, nas 4 horas posteriores a isso. Ela desceu e assim o gráfico foi se formando. E o que rolou é que ela não teve ainda força compradora o suficiente para reverter até esse ponto. Então, o Bitcoin foi caindo e buscando aqui a FIBO 78. E por que a 78? Se antes ele buscava mais a 61. Porque agora a gente está com uma FIBO no gráfico de 4 horas. E no gráfico de 4 horas os pontos analisados são diferentes. Porque é um período de tempo diferente. Então aqui ele chegou bem próximo da FIBO 0.78 nos 22.200 dólares. Por quê? Porque ele estava buscando as outras resistências. Olha só, aqui tocou no 78 também e subiu. Aqui ele tentou voltar. Aqui ele praticamente tocou nessa também. Mas ele conseguiu reverter um pouquinho, mas ele não conseguiu se manter acima dos 23 mil. Mas aqui o cenário está bem otimista, porque ele está quase empatando aqui com o fechamento das 4 horas passadas. Então, a tendência é que ele busque os 23 mil novamente. E a força de compra está aumentando aqui. Então, já teve uma reversão de volume. Porque antes o volume estava aumentando no vermelho, né? As vendas estavam aumentando. E aqui, ó, o volume de venda era menor. As vendas foram diminuindo. E aqui abriu o quê? Abriu um volume de compra. Então, os investidores, as pessoas estão comprando mais agora. Então, se essa reversão para compras não se concretizar e não ficar acima dos 23 mil, a tendência vai ser que as vendas comecem a ocorrer novamente e ele busque primeiramente os 22.200, depois os 21.600 e tudo vai depender
se vai ocorrer uma reversão de compra ou de venda. Mas isso é olhando no curtíssimo prazo. Se a gente for olhar a vela semanal, a vela dessa semana, ela engolfou todas as outras, inclusive a maior vela de todos os tempos, que é essa vela aqui, de dezembro de 2017, que foi quando ele teve a alta histórica. Está praticamente a vela toda acima desse nível. Voltando aqui ao gráfico diário, se a gente for ver as tendências em relação aos suportes e resistências, a gente vai ter a seguinte combinação. Nessa linha aqui, a gente consegue ver os piores suportes dos últimos dias, dos últimos 2 meses. E aqui, muito interessante, são as resistências, as maiores resistências, que começou aqui em 10.800, passou para 13.000, depois passou para 15.900, depois passou para 18.700, 19.600 e agora está nesse ponto exato. A maior resistência nos últimos dias vai ser esse ponto aqui, entre a tendência de alta e entre os valores possíveis, né, os pontos possíveis em relação aonde ele caiu e começou a subir e aonde ele ficou resistido. Então a gente tem aí uma zona forte entre os 21.900 e os 23.400. E o que isso quer dizer? Que ele pode, antes de continuar subindo, ou então antes dele continuar descendo, ele pode se lateralizar nessa zona aqui, entre os 21.900 e 23.400. Porque são pontos coincidentes muito fortes, porque essa linha aqui é a linha que vem dos últimos meses. E este ponto aqui é em relação aos últimos pontos de maior dificuldade dos últimos dias. E aqui dá para perceber que ele está praticamente no meio disso, né? Então ele está muito indeciso. E antes de eu falar o porquê eu acredito e porquê eu revelei o valor que eu acredito, eu vou mostrar para vocês a valorização que o Bitcoin já teve desde o último halving. O pessoal vê ele caindo 10, 15% e já fica todo mundo meio louco, né? Mas olha só o que acontece no longo prazo. Aqui, ó, de maio até dezembro. A gente já tem 164,21% só de valorização, tá? E por que eu tenho tanta convicção que ele realmente pode chegar nesse valor? Olha só, vamos pegar aqui, ó, desse ponto mais alto, não no ponto exato que ele está agora, nesse ponto aqui, que é onde ele chegou mais perto nos últimos dias. Então faltaria em torno de 40% para ele chegar lá, né? Vamos ver aqui, do preço que ele está agora, 40%, quanto seria? Vocês estão vendo o mesmo que eu estou vendo? Ele está entre 31 e 32 mil dólares. Olha só, não parece que teria força acima dos 32, mas parece que seria fácil chegar nos 31.200. Pode ser que não se concretize? Pode. Porque já teve outras vezes, olha aqui, ó, que ele chegou muito próximo e ele não conseguiu. Isso é se ele tiver força de compra para chegar aqui. E isso não é uma análise de horas. Não adianta amanhã comentar, mas olha só, ontem ele estava 22.700 e hoje ele está 21. Sim, a gente já viu que é muito fácil. Ele pode chegar até aqui, ó, nos 19.700. O mais provável, assim, se o trem não descarrilar, é que ele chegue até uns 18.300. Além disso, aí é uma coisa para começar a se preocupar um pouquinho. Mas se não, são correções super saudáveis, são correções que ele precisa. Lembre-se daquele vídeo do maratonista, né? O Bitcoin, ele não tem como só subir sem dar uma respirada. Então, da mesma forma que você não consegue correr 10 quilômetros sem parar, ele não vai conseguir chegar a 25, 30, 40, 50 mil dólares sem ter correções. Mas também lembre-se que depois das grandes escaladas,
pode vir e com certeza virão as avalanches. Conforme o meu conhecimento e minha experiência de mercado, eu digo que ainda não é a hora. E especificamente sobre o Bitcoin, sobre os últimos preços e sobre a continuação do vídeo anterior que ficou em aberto, né? Não sabia se ia chegar até lá ou não, que agora fica em aberto novamente, não tem mais o que acrescentar por enquanto. E de Bitcoin é isso. Lembrando mais uma vez que essa é uma análise pessoal, é o meu modo de ver o mercado. Isso não é uma indicação de compra ou de venda. É muito importante que cada um estude e se aprofunde muito nesses conceitos para poder ter as suas próprias conclusões também. Tá, mas e o Spark Token da XRP? Bom, no último vídeo eu fiz um legítimo tutorial de como participar do airdrop e tiveram várias dúvidas sobre o pós-snapshot, o pós-verificação, né? Eu mandei um e-mail para o CEO da Spark e ele não me respondeu até hoje, porém a Binance me respondeu. E vendo as informações mais a fundo no site da Flare, a rede do Spark, e o informativo da Binance, eu descobri uma coisa importante, que é sobre o recebimento desse token. Eu fiz duas perguntas para a Binance. A primeira é quando ia ocorrer a distribuição, e eles me informaram que ainda não tem uma data concreta, porque ainda vai rolar um anúncio sobre a distribuição pela corretora. E a minha segunda pergunta foi sobre uma coisa que eu fiquei pensando depois do último vídeo, que é sobre o hold de XRP. Para essa pergunta, eles me informaram que eu posso vender normalmente. Então você pode fazer o que quiser, porque o que vale é o quanto você tinha durante o snapshot do dia 12 à meia-noite. E essas foram as respostas diretas da Binance. Agora, eu vou te mostrar o que eu descobri nos documentos da Flare. Estou aqui novamente no site da Flare para prestar alguns esclarecimentos. Olha só, a data do instantâneo, ou seja, a data do snapshot, a data da verificação, ocorreria no dia 12/12. E isso realmente ocorreu. Já a distribuição não tem tanto a ver com esse dia aqui. Mas isso não tinha ficado tão claro antes. Aqui tem, ó, prazo para reclamação de autocustódia até 11 de junho de 2021. E o que é essa reclamação? É até quando tu pode pedir. Só vale para quem tinha XRP nos locais suportados até o dia 12. E aqui, muito importante, que até me perguntaram no último vídeo sobre a data de distribuição. E eu não soube responder porque eu não tinha encontrado essa informação antes. Até, inclusive, o que eu tinha encontrado estava equivocado. Então, quem está aqui nesse vídeo agora, que veio do vídeo anterior, não tem uma data definida. Olha só, esperando para Q1, Q2 de 2021. Então, qual é a data de 2021? Não se sabe, mas eu consegui encontrar um documento onde fala sobre isso. E isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque no dia 12, não é exatamente o Spark Token que foi ao ar. No dia 12, foi verificado quem era elegível para receber. Quem foi ao ar foi a rede Flare. Então, o Spark Token, ele ainda está programado para ser lançado. E olha só, entre março ou maio de 2021. Por isso que tinha aquele Q1 e Q2, porque não se sabe exatamente o dia e o mês. Então, entre março e maio vai ser lançado o Spark. Já a distribuição provavelmente vai ocorrer dentro dos próximos 6 meses. Então, tem até o dia 11 de junho. Provavelmente. Pode ser que ocorra até 11 de junho, porque aqui diz uma coisa interessante, ó, e você tem até 11 de junho para fazer sua reivindicação. Então, provavelmente, a partir do dia 11 de junho, eles vão distribuir os 15% e depois disso entra naquela continha que tinha lá no outro vídeo. E sobre a Binance, que é aonde ocorreu o snapshot para mim, o que fala é: a Binance irá distribuir tokens Spark após o projeto encerrar a distribuição
para os holders de XRP. E aqui é o que eles tinham me informado mesmo no chat. Nós iremos publicar um novo anúncio após o término das distribuições. Então, como é que a Binance vai fazer? Ela vai esperar ali o período de junho, que é o prazo máximo para o pessoal reivindicar, e depois disso eles vão fazer um anúncio para informar quando que eles vão redistribuir. Porque primeiro a Binance recebe e aí então a Binance é quem distribui. Então aqui ficou claro que o Spark ainda não está no ar. Quem está no ar é a rede dele, né? A rede Flare. Os Sparks vão sendo criados nessa rede. Então, entre março e maio de 2021, o Spark vai ao ar. E aí, até o dia 11 de junho, quem tem XRP que já teve o snapshot, né, ali do dia 12, então pode pedir até o dia 11 de junho de 2021. Eu tive uma pergunta sobre comprar Spark. Então, aqui eu mostro que ele realmente não foi ao ar. Porque se a gente traduzir aqui para o português, este projeto é apresentado como uma listagem não rastreada. Ou seja, ele ainda não está em nenhuma corretora, ele ainda não foi listado em nenhum lugar. Tanto que aqui não tem o preço, não tem aonde ele está sendo negociado, só tem o nome e a descrição dele. E a gente pode ver que está falando dele mesmo, porque ele tem o logo da Flare, tem a sigla, aqui o site é o mesmo, flare.xyz. Então esse token ainda está em fase embrionária, ele ainda está em fase de criação. Não esqueça que o conhecimento sempre vai te fazer lucrar mais. Se inscrever no canal também vai. Então se inscreve aí, segue a gente no Insta e não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e ativar as notificações. O espaço está completamente aberto para comentários. Muito obrigada, bons lucros e até mais!